Amém. Senhor Jesus, bom dia a todos. Senhor, esta semana nós estamos vendo este livro, Como Extrair Vida da Bíblia. Tem um ponto de interrogação, né? Você sabe? Né? Então, essa semana, oportunamente, estamos vendo esse livro em substituição aquele intervalo de término do alimento diário anterior e até esperar a publicação do novo alimento diário. Então, nessa lacuna, nós preenchemos com esse livro aqui, que é extremamente importante mostrar para nós em que linha nós estamos. Amém? Será que nós estamos na linha do conhecimento? Linha do conhecimento está associado à linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou nós estamos trilhando a linha da vida, que é o princípio da árvore da vida. Um representa, né, o inimigo de Deus, Satanás, o outro árvore da vida é o próprio Deus. Portanto, nosso Deus é vida. Mas muitas vezes somos levados de roldão e muitas vezes preferimos ter mais conhecimento e esquecemos e deixamos de lado, não é, a linha da vida. Por isso esse livro vem nos ajudar a recordar de que a nossa linha sempre será a linha da vida. O próprio Senhor Jesus disse aqui em João 5, versículo 39, 5:39, ele fala assim com relação aos fariseus da época, aos religiosos da época, diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, examinar a escritura é bom? É muito bom. Devemos todos examinar as escrituras. Precisamos ler a Bíblia. Amém? Nós temos um programa anual de leitura da Bíblia. E eu, por exemplo, eu tenho minha tabelinha aqui, ó. Já está tudo rasgada, ó. Está velhinha já, né? Mas para mim é muito precioso. Eu não troco isso aqui por nada, viu? Isso aqui é a minha tabelinha, né? De leitura diária. Eu amo ela, essa tabelinha. Ó Senhor Jesus. Então, realmente, precisamos ler a Escritura, precisamos ler a palavra do Senhor escrita na Bíblia. Isso é essencial, não tem discussão, né? Todas as camadas de idade aqui, desde jovens, adolescentes, até crianças já é bom começar, né? Crianças, adolescentes, jovens, jovens mais adultos, idosos, todos temos que ler a Bíblia. Amém? Agora, ler a Bíblia para quê, não é verdade? Porque julgamos ter nelas a vida eterna. Correto. Na Bíblia está a vida eterna. A vida eterna está aqui. Amém? E são elas mesmas que testificam de mim, que o Senhor disse, que testificam do Senhor. Então está claro, toda a Escritura é para testificar do Senhor Jesus. Amém? Então é importante nós lermos a Bíblia, né? Agora, o problema tem um defeito nosso, né, que devemos corrigir. Contudo, o Senhor disse para eles: não quereis vir a mim para terdes vida. Quem é que dá vida? É o Senhor. Não é leitura por leitura que você vai ganhar vida. Você precisa, na hora de ler, ir ao Senhor. Ir ao Senhor. E o Senhor é que é vida. Ele é que dá vida. Amém? Então vocês perguntam, mas onde está o Senhor hoje? Onde está Ele para que eu possa ir até Ele?
Graças ao Senhor. Antes, né, o Deus estava só mais de 2000 anos atrás, não é? Não é verdade? Aí, a fim de nos salvar, Ele resolveu descer do seu trono, da sua glória, da sua majestade, e entrar dentro de um homem. Esse homem nasceu, igual todos nós nascemos do ventre da nossa mãe. E esse Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, se confinou naquele ventre humano. Que humilhação! Mas Ele fez isso para nos salvar. Amém? Ele ficou confinado naquele espaço tão pequenininho por 9 meses. Você acredita nisso? Oh, se a palavra não dissesse isso, eu não creria. Mas, graças ao Senhor, esse é um fato, isso é fé, né? Ele então nasceu, e quando ele nasceu, ele não nasceu no hotel 5 estrelas, não nasceu na maternidade de 5 estrelas, não tinha lugar para ele. Entre seres humanos não havia lugar para ele nascer. Deus Todo-Poderoso, majestoso, de glória, não tinha lugar para ele nascer, irmãos. Ele teve que nascer na manjedouro, num estábulo de animais. Não era nem digno disso. Senhor Jesus. Aleluia. Ele então finalmente nasceu, cresceu com humanidade. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Então ele cresceu todos os seus 33 anos e meio aqui na terra, e um dia foi à cruz, foi obediente ao Pai. Quem que iria à cruz? Quem que gostaria de ir para a cruz? Acho que ninguém gostaria de ir à cruz, mas a Bíblia disse que ele se humilhou, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aleluia! Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e dando-lhe o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Jesus é o Senhor. Aleluia! Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Ele ascendeu. Primeiro Ele passou pelo Hades, mas Hades não tinha poder de retê-lo. Ele venceu a Hades, e Ele foi ascendido ao céu, e no caminho venceu todos os principados e potestades, e foi entronizado, glorificado, e se tornou o Espírito que dá vida. Aleluia! Eu pergunto, hoje, onde está o Senhor? Como que eu posso ir até o Senhor para ganhar a vida? O Senhor é o Espírito. É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Vamos de novo. Aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Amém. Aleluia. Então, irmãos, hoje Ele entrou no nosso espírito. Nosso espírito humano não é meramente humano, agora está mesclado com o Espírito de Deus. Aleluia! Então, quando nós vamos esquadrinhar as Escrituras, devemos entrar no nosso espírito. Amém? Para tirar vida. Então, Senhor Jesus, aqui é muito claro isso, né? E também
na palavra perdão, redundância. A palavra em grego, essa palavra, né? Palavra. Em grego tem dois sentidos. Tem o logos e tem o rema. Amém? Logos, né? O Ulisses compartilhou, talvez por aí derivou a palavra lógica, não sabemos, né? Pode ser. Não é verdade? Logos. Logos é a palavra que está aí, no preto e no branco. Porque letras pretas no papel branco. Agora, tem outra palavra para palavra em grego, que é rema. Esse rema é um falar instantâneo de Deus. Amém? Então, o que nós estamos lendo é logos. Mas precisamos transformar cada logos em rema. Como que nós fazemos isso? Oh, Senhor Jesus, usando o nosso espírito. Amém? Podemos transformar logos em rema. Ah, mas então remas é importante? É mais importante que logos? Não, você precisa de logos. Se você não tem logos, não terá rema. Se você tem pouco logos, tem pouca rema. Se você tem bastante logos, terá bastante rema. Amém? Por isso que nós precisamos ler logos, para que a rema venha instantaneamente. É o falar de Deus para conosco. Onde que Deus fala? No intuição, no espírito. O espírito tem 3 partes. Tem a parte da comunhão, uma comunhão direta com Deus. Se você não precisa de intermediários, amém? Nós já temos o nosso mediador, que é Jesus Cristo. Ele é o único, amém? E Ele é nosso advogado, Ele é nosso paracleto, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é o nosso consolador. O que é que você quer mais? Então, entre nós e Deus, é uma ligação direta. E nós temos uma descagem, né? Oh, Senhor Jesus. Essa é a comunhão. Depois a segunda parte é a consciência. Consciência. Consciência é toda a parte do coração, não é? É a 3 partes da alma, que é mente, vontade e emoção, mais a parte de consciência do espírito que forma o coração. Então a consciência está sempre associada à alma. Para quê? Na verdade, a intenção original de Deus é usar a consciência para dominar sobre a alma. Porque a alma, depois da queda, ela ficou independente. Ela, né? Então precisava, o correto, o normal, é que a consciência seja restabelecida, a sua função, e domine a alma. No nosso caso, irmãos, que nós exercitamos o Espírito, invocamos o nome do Senhor, estamos no Espírito, então a alma está sendo dominada. Às vezes, a alma é muito rebelde, ela rebela, não é verdade? Mas nesse momento cabe a cada um de nós, não é verdade? Ver em que ponto está a sua alma. Logo tem que voltar para o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Aí tem a terceira parte, que é a intuição. Intuição é um sentimento, mas esse sentimento não é seu. Esse sentimento é de Deus. E Deus te dá sentimento baseado na palavra que você desfrutou. Você está lendo, né? De repente, o rema vem. Deus fala através da intuição com você. Oh, Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente tem pouco tempo, muito apressado, e a gente lê rápido a Bíblia, ou lê alimento diário rápido, lê um livro rápido. Muitas vezes precisamos também ter um momento de comunhão com Deus. Esperar que Ele fale conosco. A gente sai correndo, né? Mas é importante esperar o seu falar. Amém, irmãos? Senhor Jesus.
Então, essa é a nossa vida normal, né? Nós estamos lendo também, falou de 1 Pedro, né, 2 Pedro, que fala de associar, amém? 2 Pedro 2:1, né? Ok, amém. Obrigado, amém. Ah, 1:5, perdão. É verdade. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé. Fé é o começo de tudo. Fé é o que nós cremos. Quando você está no Espírito, lendo a palavra de Deus, a fé, não é? Como uma câmera fotográfica, cada palavra ali, você dá um clique, essa é a fé. E fé entrou para dentro de você. Amém? E aí, não só esse ato primeiro, você que tem que continuar, quer dizer, associar a fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Que amor é este? Tem uma canção dizendo, que amor é esse? Esse amor é ágape. A resposta, que amor é esse? É ágape. É o amor ágape. Então, se a gente continuar extraindo a vida das escrituras, né, da Bíblia, nós vamos crescendo. Então, nosso processo não deve parar aqui. Nós temos uma jornada pela frente. Precisamos estar sempre associando. Você já associou hoje a sua fé? Então tem que associar. Nesta reunião mesmo, você associou a sua fé? Amém. Nós temos que sempre associar até que cheguemos à estatura de varão perfeito, estatura de Cristo. Amém? Então nós seremos, adultos, maduros, para Deus poder nos dar coisas para herdarmos. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor, também falou-se do ministério de espírito e de vida. Qual ministério nós estamos hoje, não é verdade? Mostrou o ministério de Paulo, também nos mostrou de Pedro, mas hoje nós estamos no ministério de João. É muito impressionante aqui no capítulo de João, capítulo 20, 21, quando o Senhor Jesus, depois de alimentar aqueles discípulos que vieram da pescaria, e o Senhor já estava preparado lá com peixes e pães para eles. Aleluia! Enquanto a gente se esforça muito, o Senhor já preparou comida, né? O Senhor sempre nos nutre. É isso que é extrair a vida das Escrituras. Amém? O Senhor já preparou para nós, né? Aqui diz assim, aquelas 3 perguntas que o Senhor fez para Simão. Simão diz, Senhor, tu sabe que eu te amo, tal. O Senhor respondeu, primeira, pastorei as minhas ovelhas. A segunda vez, o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira, o Senhor diz assim, pastorei as minhas ovelhas, né? E aí, o Senhor disse para ele assim, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, então estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ó Senhor Jesus, isso é nosso crescimento em vida. Quando nós temos uma vida pequena,
nós nos movimentávamos, nosso homem natural é muito livre, nós temos força física, temos vigor, queremos fazer o que quiser, quando éramos jovens, né? Mas quando o Senhor, isso não é idade cronológica, não é idade física, é idade espiritual. À medida que você cresce na idade espiritual, aí que acontece, você vai precisar dos irmãos. Você tem que depender da cooperação dos irmãos. Você vai perceber que você sozinho não faz nada. Você precisa dos irmãos. Eu preciso de irmãos. Eu preciso de todos vocês. Porque sem vocês não consigo fazer nada. Senhor Jesus, como vamos levar adiante a economia de Deus sem nós estarmos juntos? Não é verdade? Então aí ele disse, outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar, essa relação do Pedro, né? Depois assim falou, acrescentou-lhe, segue-me. Aí Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo que Jesus amava? É João, não é? Acho que não tem dúvida. Tem alguém que tem dúvida aqui? A gente pode procurar a passagem bíblica. Tudo bem. Então, Pedro e João, que Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? O Senhor falou que eu tinha que me negar minha vida da alma. Eu não posso fazer nada. Os outros que têm que me levar para onde eu não quero. E esse cara, ele não vai sofrer nada, não? Só eu? Tudo eu? E ele? Né? Estava indignado, né? Senhor Jesus, até nesse ponto Pedro ainda tinha vida da alma. Então o Senhor diz, quanto a esse, respondeu-lhe Jesus. Essa pergunta de Pedro deu-lhe a oportunidade para o Senhor mostrar uma revelação grande aqui. Graças ao Senhor porque Pedro perguntou, né? Se ele não tivesse perguntado, talvez o Senhor não ia nem responder. E também nós não íamos ganhar essa revelação. E aí respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O Senhor disse, eu posso fazer. Não é verdade? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então aí no 23 disse, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria. Não é verdade? O Senhor não falou isso. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, o que é que do João? Se o João não vai permanecer, né, vivo até nos dias de hoje. Então, que parte do João vai permanecer? Amém. É o ministério de João. E o ministério de João é o último ministério, o derradeiro ministério do Novo Testamento. Não é verdade? O Evangelho, ele que terminou também. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, das epístolas, quem que terminou? João. Então, quem concluiu todo o Novo Testamento foi João. Então, e nós estamos nessa sequência do ministério de João. Amém? E esse ministério de João é de vida, é de espírito. Senhor Jesus, que glorioso, que revelação grandíssima. Nós estamos nessa revelação de João, não é verdade? E João, você pode ver nos seus escritos, é um escrito bem simples, mas, porém, todavia, muito profundo. Se você não tocar no Espírito, se você não tiver revelação de Deus, você não saberia interpretar. Não é verdade? Então, irmãos, o que quero dizer?
para nós extrairmos a vida da Bíblia, nós temos que manter-nos simples. A simplicidade e a pureza, a sinceridade. Amém? Aí podemos extrair a vida das Escrituras. Eu não posso deixar de falar um pouquinho também, nas sextas-feiras, nós temos alguns locais de reuniões que continuam com a atualização. E nesta sexta-feira, foi da conferência segunda de Campinas, antes da conferência grande. E ali, irmão deu introdução para a conferência em setembro. E muito rica. Eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos, tudo bem? Ele falou assim, ali tem dois aspectos no livro de Colossenses, antes de entrar no livro de Efésios, que é a economia divina, né? Porque quando se trata da economia divina, Efésios tem uma porção muito importante, né? Então, no Colossenses, na verdade, uma preparação para falarmos de Efésios. E em Colossenses, basicamente, tem duas coisas. Uma é pessoas, a fé, o amor e a esperança. Com esses itens, que é comum à nossa vida da igreja, a nossa vida da igreja tem que estar dentro disso, da fé, do amor e da esperança. É a estrutura da nossa vida cristã. Se você tirar isso, nossa vida cristã desaba. Então, precisamos ter a fé, o amor e a esperança. Nosso trato uns com os outros, devemos também manter a fé, o amor e a esperança. Amém? Senhor Jesus. Então, isso que Paulo aplicou no Onésimo, uma pessoa totalmente perdida, totalmente indigna, mas Paulo creu nele. Paulo acreditou nesse jovem. Amém? Então, isso também para nós, precisamos acreditar na pessoa que estamos pregando o evangelho, que estamos apacentando, que estamos cuidando. Amém? Não podemos ter um sentimento de que, logo de cara, eu acho que esse cara não vai dar certo, não. Não, irmãos. Você nem foi ao Senhor, não orou por ele. Aliás, você quer ter encargo por alguém que você não gosta, ore por ele. Orando, vem encargo. Orando, aumenta a fé. Senhor Jesus. Então, aí, Onésimo foi aumentando a fé dele, o Paulo tendo oportunidade de aperfeiçoá-lo, até que Onésimo chegou a ser cooperador de Paulo. Como é que pode trajetória de Onésimo de escravo chegar a cooperador de Paulo? É tremendo isso. Irmão, se Onésimo pode, então todos nós podemos. Esse é o recado. Se Onésimo pôde, todos nós podemos. Quem é Onésimo, levanta a mão. Quem é Onésimo, diga amém. Aleluia. Eu sou um Onésimo. Repita, eu sou um Onésimo. Amém. Mas, irmão Dong, o surpreendente nos mostrou outro ponto que é uma surpresa realmente para mim. Ele falou, além de pessoas, tem coisas, né? Então, está no Colossenses capítulo 2, versículo 8, e diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar é enrolar, colocar situações de embaraço, confundir. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, que ninguém nos venha a enrolar, a confundir, a embaraçar. Amém, irmãos? Desta linha da vida. Muitas coisas querem nos tirar, nos distrair dessa linha da vida. Então, cuidado, que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. São sutilezas, mas são vãs. Então, você olha,
Que filosofia bonita. É quase igual a vida da igreja. Já ouvi falar disso. Lá também fala isso. Lá também fala de Jesus. Não estou falando do meio cristão, tá? Também filosofia, vãs sutilezas. Gostaria que os irmãos e irmãs atentem para isso. Vãs sutilezas. Parece, mas está longe de ser. Não é porque ele fala de Jesus também? É. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Tradição. O que é tradição? Tradição, você manter uma coisa, manter e não tem mais realidade. Um costume, nada mais. Um ritual. Virou tradição. Não é? Já não tem mais conteúdo. O conteúdo foi embora há muito tempo. Mas você mantém a tradição. Você mantém o rito. O que o povo de Velho Testamento terminou? Acabou assim. Só virou tradição. Deus já não estava no meio deles. Não é verdade? Veio Cristo, acabou. Não tem mais conteúdo. O que eles estão fazendo? É vazio. Certo? Então a tradição é uma coisa que é por fora. Você mantém a embalagem bonita, uma aparência de que está tudo certo, mas lá dentro está oco. Não tem essência. O que é o conteúdo? Nosso conteúdo, a economia neotestamentária de Deus. E onde está isso? A fé. Amém? Nunca devemos perder o conteúdo da economia de Deus, que é a fé. Por isso, irmãos, o irmão Pedro fala com a gente, precisamos ter entusiasmo nas nossas reuniões. Entusiasmo é Deus dentro, Deus no seu cantar, Deus no seu orar, Deus no seu compartilhar, Deus com você aí sentado, amém? Deus comigo em pé, é entusiasmo. Se você perder esse entusiasmo, vai virar uma tradição. Vamos lutar contra a tradição? Amém? Ó Senhor Jesus, domingo de manhã é uma reunião de entusiasmo, de inclusão. Aqui incluímos a todos. Amém? E também de excelência. Vamos dar tudo para o Senhor. Tudo e algo mais, porque Ele merece. Não viemos aqui para nos satisfazer. Viemos aqui pelo Senhor. Viemos aqui fazer memória dEle. Vamos daqui a pouco participar do sua mesa. Tomar do seu pão. Tomar do seu cálice. Isso é uma festa que Ele nos convidou. Quando você é convidado, você falta a um evento que você foi convidado, como é que fica o anfitrião? Fica triste, não fica? Então, Deus, mesma coisa. Então, domingo de manhã, temos partido pão. Amém? É momento de a gente se alegrar com o Senhor, rejubilar com o Senhor, desfrutar do Senhor. Não é? Ó Senhor Jesus. Entusiasmo, inclusão, excelência. Amém? Ó Senhor Jesus. Então depois vem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Todas essas coisas nos afastam de Cristo. Todas essas coisas querem nos enrolar, para nos distrair, a se afastar de Cristo. Irmãos, não pode acontecer isso. Amém? Rudimentos do mundo. O que é o mundo, né? O Senhor Jesus, em João 17, o Senhor fez uma oração muito preciosa. Queria ver com os irmãos, né? Versículo 3 fala, né? Não vou ler todos os pedaços,
alguns. 17, João 17, a partir do versículo 3, me acompanha, por favor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Essa vida eterna. Nós temos a vida dentro de nós ou não? Então essa vida precisa crescer, a tal ponto de nós conhecermos Deus plenamente. Aleluia! E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Amém! Somos o fruto do Senhor Jesus. Agora eles reconhecem que em todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Olha só 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. 9. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja só, o Senhor Jesus disse, não rogo pelo mundo. Você ama o mundo ainda? Você gosta do mundo? O Senhor disse, não rogo pelo mundo. Senhor Jesus, o mundo é terrível, irmão. Ele penetra, entra na janela de casa, entra na porta fechada, entra por debaixo da porta. É terrível. Senhor Jesus, internet, smartphone, não é verdade? Pokémon, Go. Oh Senhor Jesus. Mas isso aí é uma parte, o mundo está em toda parte. E o Senhor disse, porque são teus, nós somos do Senhor, nós não temos nada a ver com o mundo. O Senhor disse, 11, já não estou no mundo, mas o Senhor não nos tirou do mundo, continuamos no mundo. Qual será a nossa atitude para permanecer no mundo? Não é verdade? Continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Como podemos ser um? É no Pai e no Filho. Pai e Filho são um, totalmente um. Um não é, eu concordo com a ideia do Vilmoir, né? Não, Vilmar, desculpa. Eu concordo com a ideia do Vilmoir, então eu digo amém para ele. Não é isso, Vilmar, desculpa. Não é isso. Ser um intrinsecamente. Ser um na essência. Isso só se dá no Espírito. Amém? Vamos preservar a nossa unidade? A nossa unidade, na verdade, não é nossa. É do Senhor. É a mesma unidade que o Pai tem com o Filho. Que glorioso, irmão, que glorioso. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Irmãos, um dia se o mundo gostar de você, rapaz, isso é grave, viu? Você se conforma ao mundo, né? Temos que ser conformado a Cristo. Amém? E porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quer dizer, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém, irmãos? Somos do mundo? Não. Mas estamos no mundo? E para que estarmos no mundo? É para glorificar o Pai. É para pregar o Evangelho. É para dar testemunho dEle. Para isso serve nós aqui na terra. Amém? Se não for por isso, não haveria sentido viver aqui na terra.
Por que o Senhor nos manteve aqui no mundo? É para testificar do Pai. Senhor Jesus, versículo 15 disse, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós estamos no mundo, o Senhor orou ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que guarde do mal. Isso significa que o mundo é mal. Alguém acha que o mundo é bom, bonito, colorido? As pessoas que estão no mundo é o nosso alvo. O nosso objetivo é salvar as pessoas, trazê-los para a esfera do reino de Deus, que é a vida da igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. E em 1 João, acho que, ele fala assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno, isso pior ainda. Então esse mal está provado que é o mundo. Senhor Jesus, você não sabe que diariamente o Senhor guarda você? Você tem que agradecer isso para o Senhor. Diariamente o Senhor tem guardado você do mal, do mundo. Amém? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu não me engano, essa palavra verdade, em grego é aletheia, ou aletheia, aletheia, né? Essa palavra aletheia, em grego, é muito especial. É uma verdade, mas não é uma doutrina. Não é um tratado, não é? Essa verdade é realidade. Essa verdade está associada à pessoa de Deus. Deus é a coisa mais real de todo o universo. Amém? O resto tudo é sombra. Só Deus é real. Só Cristo é real. Amém? Essa aletheia é a realidade. Então, santifica-os na verdade, na aletheia, e a tua palavra é a aletheia, é a realidade. Senhor Jesus, por fim, eu queria entrar um pouquinho, então essas duas coisas, a pessoas, Onésimo, e as coisas que nós vimos agora, que devemos evitar, certo? Esses são preparativos para nós entrarmos agora para a conferência que já participamos, já passou, mas que agora nós vamos começar a revisar as mensagens. Vai chegar alimento diário. Espero que todos façam inscrição de assinatura do alimento diário. A grande atração, né? Senhor Jesus. Então, aí vai só o tema geral é a economia divina. Senhor, só queria falar um pouquinho. Começou mostrando para nós no quadro 2 bolas, né? A bola da esquerda é a economia de Deus do Velho Testamento. E a bola da direita é a economia de Deus no Novo Testamento. Amém? E é interessante que o ponto de conversão dos dois é um pontinho só, que une os dois. E esse ponto é o Espírito. Amém? Quer dizer, no Velho Testamento, são pessoas, são histórias de pessoas, de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, do Moisés, não é verdade? E eles estavam dentro da economia do Velho Testamento. Amém? Eles faziam parte do plano de Deus, da economia de Deus. Agora, o que é economia? Economia é algo que Deus tem no seu coração, um pensamento, uma ideia, e Ele quer alcançar essa ideia dele. Né? Primeiro, né, o engenheiro, antes de construir alguma coisa, ele então faz um projeto que está no papel, está na planta. Deus também, Ele já tem um projeto, e é muito claro esse projeto dele. Isso se chama a economia de Deus.
E quem faz parte desse projeto de Deus? Eu, você, ele, ela, todos nós fazemos parte desse projeto. Aleluia. Então, o Velho Testamento tem aqueles povo de Israel que fazia, né, a parte do plano de Deus no Velho Testamento. Então, tudo que aconteceu ali, nada do que aconteceu ficou fora do plano de Deus. O que aconteceu com José, na verdade, vendido para o Egito, e na casa de Potifar, né, tudo, e na prisão, tudo aconteceu, irmãos. Puxa, José sofreu muito, não sei o que tal. Tudo estava dentro da economia de Deus. Deus já havia traçado isso. Maravilhoso, né? E o mais me ganhou é que no Novo Testamento começa com o Espírito. Amém? Por isso que nós precisamos amar o Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito, encher de Espírito. Oh, Senhor Jesus, Espírito, Espírito, Espírito. Amém? Porque no Espírito, Deus está escrevendo a nossa história. Amém? Você quer fazer parte da economia de Deus? Então esteja no Espírito. No Espírito, Ele vai escrever sua história. Aleluia! Todos nós estamos no plano dEle. Olha, o plano de Deus é tão detalhado, tão minucioso. O fato de nós estarmos aqui nessa reunião, foi Deus que trouxe você aqui. Isso já estava no plano de Deus. Já estava na sua economia. Amém? Não está alegre? Oh, Senhor Jesus! Então eu quero concluir com a economia divina. Amém? Que não vou falar tudo, porque nós vamos ter revisão do alimento diário. Jesus é o Senhor.